Fala amigos aqui da Garagem Top, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem? Isso aí, turma, hoje no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto meio polêmico aí, que a gente viu no grupo aí da Tucson, né? Então a gente vai trazer mais um vídeo desse carro e vamos falar sobre etanol. Alguém do grupo já fez conversão da V6 para álcool? Oh my god, o difícil mesmo é adquirir uma Ferrari. Agora, se tem uma e não tiver money para abastecer com gasolina, eu sinto muito. Ou Ferrari é uma marca de fogão? Não sei. Que onda é essa, cara? Será que vale a pena colocar no veículo V6? Será que traz algum problema? Qual é a recomendação se caso a pessoa quiser tentar fazer essa alteração aí? Então, primeiro ponto, turma. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o combustível chamado gasolina e o combustível chamado etanol. Não vamos colocar características técnicas não, para não ficar extremamente longo o vídeo. Mas basicamente para um veículo funcionar na gasolina, ele precisa ter um tipo de taxa de compressão. Ou seja, a taxa de compressão do carro é diferente da taxa de compressão do carro a álcool, é diferente da taxa de compressão do carro a gasolina. Primeiro ponto a se considerar é esse daí, certo? Segundo ponto, o avanço de ignição para a gasolina é 1 e o avanço de ignição para o carro etanol ele é um pouquinho mais avançado, tá? Então o segundo ponto aí que tem que ser levado em consideração. O terceiro ponto é a corrosão. Por quê? O veículo movido a etanol ele tem algumas peças tratadas ali para evitar a corrosão, porque o etanol colocado na gasolina ele não é hidratado, ou seja, ele não vai água, tá? E já o etanol vendido nos postos de gasolina ele é hidratado, ou seja, ele tem água na composição. Beleza? Então essas são as principais características ali de diferenças do combustível. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Você que pensa em fazer uma adaptação correta, vai funcionar no seu carro, tá? Na Tucson V6. Por quê? Primeiro ponto, falando um pouquinho de taxa de compressão. A Tucson 2.0, 16 válvula Flex, ela tem uma taxa de compressão 10,5 para 1. Ou seja, essa taxa, vamos dizer assim, ela é meio termo, ela é ideal para gasolina. Dá uma pausa no vídeo, turma, e dá uma lida aqui que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ela é ideal para gasolina, porém funciona no carro etanol também. Porém o consumo acaba sendo um pouco mais elevado, tá? Já a V6 ela tem 10 para 1. Então, como é uma pequena diferença, você consegue fazer funcionar com essa taxa de compressão. Porém, o que acontece? Quando você muda um combustível no veículo, você tem que aumentar um pouco a quantidade de combustível que esse veículo vai, vamos colocar assim, injetar ali na câmara de combustão. Por quê? Senão o carro vai ficar numa mistura muito pobre de combustível. E isso pode gerar quebra, turma. Então, o que a gente recomenda? Primeiro ponto, primeiro aspecto é se preocupe com a sua bomba de combustível. Ela precisa ter um tratamento especial, ela precisa ser uma bomba de combustível flex, tá? Por quê? Ela vai receber ali o etanol que é hidratado, ou seja, o etanol que tem água. Então, o primeiro ponto é bomba de combustível tem que ser flex, certo? Segundo aspecto, os seus bicos injetores ali, os bicos injetores do seu carro, ele tem que estar equalizado, tá? Ele não pode estar um mais aberto, outro mais fechado, tal. Então esses bicos têm que ser limpos e equalizados. E esses bicos injetores seria o ideal deles se tivesse ser flex também? Sim, porém, como a gente sabe que o projeto, vamos colocar assim, inicial, ele consegue funcionar tranquilamente com os bicos injetores originais, porque ele tem um tratamento um pouco superior, vamos colocar assim, para rodar com etanol, ele pode ser original também. Porém, você não vai rodar com etanol puro, tá? Nunca faça isso. Não coloque somente etanol num carro que é adaptado para rodar no etanol. Ele vai ter que ter uma quantidade de gasolina ali primeiro para conseguir fazer o carro pegar... 30 pelo menos, né? Até um pouco mais, dá para fazer uns 80 a 20% aí também, tranquilo, que o carro vai funcionar perfeitamente sem problema, tá? Lembrando que, calma que a gente vai colocar ainda esse ponto de como fazer ele funcionar perfeitamente, tá? Mas então, ó, o aspecto bico injetor tem que estar totalmente equalizado ali, injetando os 6 bicos por igual. Velas de ignição, tem que ser as velas pelo menos de iridium ou as originais de platina, tá? Mas se for de iridium, consegue também fazer a queima ali do etanol tranquilamente, sem problema nenhum. Claro que o etanol também, a queima através da vela de ignição ali, ela teria que ser uma vela um pouco mais fria. Porém, a vela de irídio ela consegue também fazer a queima tranquilamente ali, sem maiores dores de cabeça, tá? Sonda lambda. Esse sensor ele é primordial nessa adaptação. Em primeiro lugar, essa sonda ela tem que estar limpa,
catalisador não pode estar obstruído, então a sonda lambda tem que estar marcando perfeitamente para você conseguir ter um ajuste ideal de ar e combustível no carro. A gente vai falar mais para frente como fazer esse ajuste aí, certo? E obviamente a bobina de ignição também tem que estar em perfeito estado, porque o etanol ele vai exigir, vamos dizer assim, um centelhamento maior aí para conseguir ter essa queima perfeita. Agora, como que a gente consegue fazer essa injeção, vamos dizer assim, a mais de combustível? Vai ter pessoas nos comentários dizendo, bom, mas dá para abrir os bicos injetores, dá para aumentar a pressão de combustível, dá para melhorar o avanço de ignição. Tudo isso é um fato. Você consegue fazer, você consegue fazer. Porém, o problema é quando você envolve abertura de bico injetor, quando você envolve avanço de ignição, mexer em ponta, essas coisas, você acaba fazendo com que o processo seja irreversível, ou seja, você não consegue mais abastecer o veículo na gasolina. Se porventura tiver algum aumento no combustível, alguma coisa assim, o etanol não vale mais a pena. Não tem como voltar, né? Exato. Se você abrir muitos bicos injetores ali, você aumentou demais a quantidade de combustível injetada ali, você vai ter um problema de catalisador, etc. Isso, obviamente, na gasolina, quando você retornar o carro para a gasolina ali, certo? Então, como que nós fazemos o ajuste para o carro ficar perfeito? No caso, a minha especial aqui, ela funciona perfeitamente nesse sistema de 80% de etanol e 20% de gasolina. Através do sensor MAF, turma. O sensor MAF ele é um sensor primordial para fazer a mistura de ar e combustível do carro. Tenho certeza que alguém que estiver vendo esse vídeo que já teve problema no sensor MAF, primeiro ponto que causa é alto consumo no carro e também o carro às vezes pode ficar muito fraco, engasgando, etc. Tá? Então o sensor MAF ele é um cara primordial para o carro ter o perfeito funcionamento ali. E como que nós fazemos então o ajuste do sensor MAF para enganar, vamos dizer assim, a central, para a central entender que o carro está, vamos dizer assim, precisando de mais combustível. O sensor MAF ele emite um sinal ali para a central eletrônica do carro e esse sinal que ele emite, ele é em voltagem, né, vamos dizer assim. Então ele emite alguns milivolts ali, cerca de 1 volt, vamos dizer, em marcha lenta, e determinada voltagem quando você acelera e tem uma maior passagem de ar ali, um maior fluxo de ar na admissão ali, né, do carro. Quando você altera esse sinal para mais, você obrigatoriamente faz com que o carro injete mais gasolina ou mais combustível, no caso, o etanol. Então, quando a gente consegue alterar esse sinal do sensor MAF, a gente fala para o carro assim, ó, injeta um pouquinho mais de combustível para compensar esse ar que está entrando. Porém, o ar não está entrando. Na realidade, a gente só amplificou o sinal do sensor para dizer para o carro, ó, está entrando mais ar, injeta mais combustível. Vocês conseguiram entender o ponto de raciocínio, turma? Então, com isso, você consegue fazer com que o carro rode no etanol, porque você está falando para o carro, ó, injeta mais combustível. Nessa, você abasteceu o etanol com todos esses outros pontos que a gente colocou, bomba de combustível certinho, bico injetor certo, tudo bonitinho, o carro vai conseguir suprir a necessidade de rodar no etanol. Agora, financeiramente falando, é viável? Vai trazer uma economia de combustível? Você precisa avaliar o seu estado, o local onde você mora, se vai valer a pena todo esse custo de conversão de bomba de combustível, de limpeza de bico, de vela nova, etc. E verificar se vale a pena isso a curto ou a médio, longo prazo, enfim. Agora, pode gerar danos ao motor do carro? Pode, turma. Pode, não tem muito para onde correr. O que acontece? Quando você faz uma adaptação certinha, tudo, tem veículos preparados que rodam com etanol sem problema nenhum, rodam grandes quilometragens aí e tal, você precisa ter um cuidado maior. Que cuidados seriam esses? Primeiro ponto, ter uma limpeza de bico um pouco mais constante, né? Como a gente comentou que vai manter os bicos injetores ali originais, então o ideal seria você fazer uma limpeza de bico mais constante aí, ou se possível, colocar aditivos, né? A cada 2, 3 tanques de combustível, tá? Isso para ajudar ali a manter os bicos injetores sempre limpos ali e, né, você conseguir aí prolongar, vamos dizer assim, a vida útil aí dos seus bicos injetores, etc, tá? Outro ponto também que pode dar problema, como o etanol tem muita água, ele pode dar problema no escapamento. Mas a maioria do pessoal que está vendo esse vídeo aqui sabe que já é normal furar na gasolina mesmo que já tem água, turma. Então vamos dizer assim, o principal problema que seria, além da taxa de compressão, seria o etanol hidratado, né, com muita água ali e tal. Certo, turma? Então esse é um dos principais cuidados aí que você deve ter. Que nem a gente comentou, se é viável, se vai valer a pena financeiramente ou não, você avalia. Esse vídeo vocês estão falando então que eu devo fazer no meu carro?
Turma, cada um faz aquilo que quiser no seu carro. Se você quiser pintar ele de abacaxi, pintar ele de amarelo, de verde, de azul, jogar no mato, cada um faz aquilo que quer. Aqui a gente tenta passar informação para vocês e trazer algo que não seja assim, tudo tem que ser indiscutível, porque se você não tem dinheiro para pôr gasolina, você não deve nem comprar o carro. Cara, é uma dúvida. Acho que qualquer pessoa tem dúvidas. E como funciona a engenharia, etc., a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas funcionar? Funciona. Obviamente que o carro foi fabricado para funcionar perfeitamente na gasolina, nas melhores circunstâncias possíveis, no frio, no calor, no inverno, na chuva, tal. Com o etanol, isso é uma adaptação, assim como o GNV, assim como outras adaptações aí que o pessoal hoje estão fazendo, que funcionam bem, funciona. Porém, cada caso e cada circunstância ele tem que ser avaliada para a pessoa fazer a melhor escolha ali, para não ter dores de cabeça. Beleza, pessoal? Então esse é o ponto do vídeo, a gente queria trazer essa informação aí. Sei que vai ter muita gente, mas não deve fazer, porque vocês são loucos. Turma, a gente faz o nosso carro. Se você quiser fazer no seu, lembre-se dessas informações importantes. Não chegue no posto e coloque, vou colocar aos pouquinhos para injeção eletrônica se adaptar. Não. Ela vai fazer de tudo para o carro não trabalhar na mistura tão pobre, porém ele sempre vai trabalhar numa mistura muito pobre. Isso pode gerar quebra, turma. Mistura pobre. O que é mistura pobre? É pouco combustível para muito ar. Vai fazer com que o seu motor sobreaqueça e vai quebrar, certo? Isso a curto e médio prazo, certo? Então não se chegue lá no posto e vou colocar etanol, tá tudo resolvido. Não, façam uma adaptação certa no seu carro, que aí você vai poder rodar tranquilamente, a mistura vai estar ideal, o carro vai ter ali, obviamente, um pouquinho mais de combustível, né? Vai ter um consumo maior, você tem que avaliar. Quanto que faz? A minha tá fazendo 4,5, aqui dentro, 5, aí andando bem, no etanol. Na estrada faz uma média de 8. Andando bem também, não vou dizer andando a 100 por hora travadinho, não, andando bem, dando umas aceleradas e tal. Então avalie, veja se vale a pena. E aí aquilo, não sai falando coisa que você não conhece na internet, porque é um absurdo. Turma, são dados técnicos. O motor nada mais é que uma bomba de sucção que funciona com combustível. Pode ser querosene, pode ser gasolina, pode ser etanol. Claro que cada um tem sua taxa de compressão, cada um tem sua vela e cada um tem a sua construção. Porém, todos eles são bombas, certo? E não é bomba no sentido ruim da coisa, são bombas de ar, entendeu? Então a gente precisa entender como funciona isso, para assim a gente conseguir ter uma mente um pouco mais aberta com relação ao motor, com relação a tudo, num contexto geral. Beleza, pessoal? Tamo junto, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos. Se gostou, deixa o joinha, certo, Robinho? Certo, galera. E faça o que quiser com o seu carro e não dê ouvido porque os outros falam. Beleza? Não é porque ele saiu de fábrica de um jeito que você não pode modificar ele. Mas saiba modificar para não ter graves consequências aí também. É isso aí. Tamo junto, turma. Valeu, um abraço. Valeu.